Eu quero chamar aqui à frente um líder muito precioso, já quero falar, para ele se posicionar. Eu quero chamar aqui carinhosamente o Juninho. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele? O Juninho é um líder muito especial que nós temos aqui na casa de Deus, um jovem também que exala muito amor, e hoje ele vai estar trazendo a palavra, e logo após nós estaremos orando. Amém, queridos? Tá? Você pode estender as mãos para cá, vamos orar pela vida dele, que ele venha ser canal do Senhor aqui nessa noite, amém? Pai, nós oramos pela vida, Senhor, do Juninho, guarde ele, guarde a Marcela, guarde os pertences, e que nesse momento, Pai, ele seja a boca de Deus aqui na igreja, que nós possamos entender o recado que o Senhor colocou no coração dele. Como pastor, nós te abençoamos, meu filho, e recebemos a palavra que o Senhor colocar nos teus lábios, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Graças e paz, igreja, amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes, capítulo 3. Gostaria de compartilhar juntamente com os irmãos algo que Deus ministrou no meu coração esses dias. Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Versículo 2: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver. Amém? Coloca sua Bíblia no seu colo, coloca a mão sobre o seu coração. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma oração juntamente com cada um de vocês. E eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas eu gostaria que nesse momento você fosse bem sincero com o Senhor. Você dissesse a Deus: Deus, eu estou aqui e eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero ser ministrado pelo Teu Espírito Santo. Seja sincero a Deus com a mão, coloque a mão no seu coração. Pai, nós aqui diante da Tua presença Te adoramos, Pai. Te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de poder estarmos em Tua casa, Deus. Te agradecemos por mais um dia que nós estamos aqui, tivemos a oportunidade de adorar o Teu nome, Pai. Nós Te adoramos não somente por aquilo que o Senhor, Pai, pode fazer nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas nós adoramos ao Senhor pelo aquilo que o Senhor é, um Deus santo, um Deus que nos ama, um Deus, Pai, que enviou o Seu Filho por amor das nossas vidas, Pai. E neste momento nós abrimos o nosso coração, porque na Sua palavra o Senhor diz que nós devemos rasgar o coração e não as nossas vestes. E nós abrimos o coração diante da Tua presença e pedimos que a Tua palavra, Pai, venha de encontro com a necessidade de cada um. Meu Deus, neste momento eu anulo todo o meu eu, toda a minha vontade, eu me esvazio de mim mesmo, Pai, para que eu seja um instrumento do Senhor neste lugar. Como o Senhor tem falado comigo, Pai, que o Senhor me chamou para servir, eu estou aqui para servir a Tua igreja, servir a Tua noiva, trazer uma palavra, Pai, segundo o Teu coração, meu Pai. Eu repreendo todo o mal sobre a vida dos Seus filhos, toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor. Neste momento, Pai, nós nos desconectamos do natural e nos conectamos no sobrenatural, no espiritual. Pai, como um dia, Senhor, o profeta Eliseu orou para que os olhos do seu servo se abrissem e ele pudesse ver os Teus anjos. Eu oro para que nós possamos Te ver aqui nessa noite, para que nós possamos sentir a Tua presença, para que nós possamos ser tocados pelo Senhor. E nós dizemos desde já, Pai, nós não queremos uma visita, mas nós queremos habitação, porque na Sua palavra
palavra, o Senhor diz que o nosso corpo é templo, é morada do Teu Espírito. Por isso eu declaro, Pai, neste lugar a liberdade do Teu Espírito Santo, a liberdade do Teu Espírito sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações, para a glória e honra do Teu nome. Diga amém. Você pode dar um aplauso bem forte para Jesus? Toda glória, toda honra seja Tua, Jesus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Quando a Bíblia está dizendo assim que para tudo há uma ocasião certa, a Bíblia está nos informando que para tudo há uma circunstância oportuna para a realização de algo. Para tudo há um espaço de tempo, um momento para que algo se realize, para que algo concretize. E nós vemos nesse texto que nós não devemos murmurar, que Deus está na direção de todas as coisas, e há um tempo preparado para mim e para você. Há um tempo de Deus para cada um de nós, para que tudo aconteça. E muitas vezes nós nos frustramos porque nós imaginamos que o tempo de Deus é o nosso tempo. E é totalmente diferente. A Bíblia diz que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus não é o nosso tempo. As coisas de Deus acontecem no momento certo, na hora certa. Mas para isso nós precisamos obedecer a Deus. Ter um caminho reto diante do Senhor, um caminho de obediência. Sabe o que Deus quer de nós, queridos? Uma vida de constância. Deus quer de nós uma vida de obediência, mas uma obediência constante. Algo que seja gradativo. Para que cada dia, como Ele diz, é de glória em glória. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. E a cada tempo Ele vai derramando mais sobre nós. Por isso que a Bíblia nos orienta a crescermos na sabedoria e na graça do Senhor. E Deus vai direcionando, Deus vai encaminhando todas as coisas. Mas algo que atrapalha é a murmuração. Eu não sei quais circunstâncias você tem vivido, eu não sei qual a situação da sua vida, mas nós acabamos de ler que existe um tempo para todas as coisas. Existe o tempo de chorar, existe o tempo de se alegrar, existe o tempo de plantar, existe o tempo de arrancar o que se foi plantado. Eu gostaria de ler com você Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Romanos, capítulo 5, versículo 3. Diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha aqui o apóstolo Paulo dizendo que nós temos que nos gloriarmos nas tribulações. Por que nós devemos nos gloriarmos nas tribulações? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Na caminhada da vida, quando nós estamos tendo uma vida, caminhando em nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente está caminhando. E existe um certo momento em nossas vidas que nós temos que tomar uma decisão. E nós chegamos em um determinado momento de nossas vidas onde tem 2 plaquinhas: desistir ou persistir. Nós precisamos perseverar, nós precisamos persistir. Mateus 24, Jesus começa a dizer sobre os princípios das dores. Ele diz naquele texto que haverá guerras, haverá rumores de guerras, levantar-se-á nação contra nação. Mas no versículo 13 diz algo interessante. Mateus 24, versículo 13 diz assim: porém aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu gostaria de deixar algo aqui nessa noite: não desista da sua família, não desista de orar pelo seu marido, não desista de orar pelo seu filho. Marido, não desista de orar pela sua esposa, mas tenha uma vida de perseverança. Creia num Deus que vai fazer o sobrenatural, vai fazer o milagre. Nós servimos a um Deus que parou o sol e a lua por amor de um povo, abriu o mar por amor dos seus filhos. Queridos, o possível nós fazemos, mas o impossível é Ele quem faz. Quando Ele põe a mão, as coisas acontecem. Não desista,
Não desista de orar pelos seus sonhos, não desista de orar pelos seus projetos, por tudo aquilo que Deus tem colocado em seu coração, mas tenha uma vida de perseverança. Versículo 4 diz assim, ó: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Nós devemos ter esperança no Criador, naquele que nos criou e um dia nos escolheu e tem um propósito e um projeto maravilhoso para as nossas vidas. Tem algo maravilhoso de Deus preparado para cada um de nós, mas para isso nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar, não desista. Continuação do versículo, a parte A que nós lemos diz assim, ó: para tudo há uma ocasião certa. E a parte B diz assim: há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Você pode dizer amém? Queridos, eu creio muito na soberania de Deus. Eu creio muito num Deus soberano, num Deus poderoso. E como eu dizia, eu não sei qual a situação que você está vivendo neste momento, qual área da sua vida, qual situação que você precisa que Deus opere algo sobrenatural. Mas Deus, além de Deus, Ele também é o nosso Pai. Ele cuida de nós como um Pai amoroso, um Pai que ama, um Pai que cuida. Por isso que muitas vezes Ele estabelece limites para nós. Por isso que muitas vezes nós estamos caminhando e Ele fala: ó filho, até aqui, agora você vai parar, que eu vou pegar na sua mão para te ajudar. Deus é um Deus que cuida de nós. Muitas vezes Deus coloca alguns limites porque nós não estamos preparados. Não adianta nós tentarmos manipular o agir e o mover de Deus, o que é de Deus, as coisas de Deus vão acontecer, mas há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, há um tempo certo, por isso não desista, persevere. Mais uma vez eu digo, não desista de orar pelo seu filho, não desista de orar pela sua família, pela sua mãe. Às vezes você pode dizer: mas Juninho, eu estou aqui sozinho e minhas forças se acabaram. Eu digo algo para você, a palavra de Deus diz em Isaías que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, voarão e não correrão e não se cansarão. Espere em Deus, que Deus vai renovar as suas forças. Deus vai renovar as suas forças nessa noite, queridos. Depois nós vamos ter um período de oração, e você que sua alma já está doendo, você vai dizer: Deus, eu não estou dando mais conta, mas renova as minhas forças, porque a palavra de Deus diz em Lucas 1,37 que não há impossíveis para todas as suas promessas, e se Ele prometeu que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, as coisas vão acontecer nesse tempo certo, e vai ser tudo perfeito, vai ser tudo maravilhoso, porque a vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Amém? Você pode dizer um amém mais forte? Amém? Quantos creem no propósito de Deus em sua vida? Você crê no propósito de Deus na sua vida? Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 8, versículo 28. Pode projetar para mim, por favor? Romanos 8, versículo 28. A palavra de Deus diz assim, ó: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Como eu estava dizendo, muitas vezes Deus estabelece limites, Deus nos coloca na salinha da espera, para a gente aguardar mais um pouco, porque nós não estamos preparados para administrar aquela situação. E Deus nos guarda, Deus nos livra. Deus, o nosso Pai que nos ama, fala: ó filho, aguarda um pouquinho aqui. Aguarde um pouquinho que você não está preparado para este momento. Como diz a Bíblia, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam o Senhor. Olha a parte B desse versículo: dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Existe um propósito de Deus na sua vida. Você não está aqui em vão. Deus um dia sonhou com você. Salmo 139 diz desde quando éramos ainda uma substância informe. Algumas traduções diz desde quando éramos ainda um embrião. Desde aquele dia, Ele escreveu todos os dias da nossa vida no seu livro.
E não está apenas escrito, mas está escrito e determinado. E o que Deus determinou vai acontecer. Vai acontecer. Existe um propósito de Deus na sua vida. E eu te desafio mais uma vez nessa noite a perseverar, a não entregar os pontos. Eu trabalho com vendas. Eu costumo brincar muito com meus clientes. Que às vezes eu chego para vender, eles começam, nossa, mas está fraco de serviço, tal. Eu falei, eu brinco sempre com eles, não pare de lutar, não entregue os pontos. E na nossa vida com Deus é assim, nós não devemos entregar os pontos, nós devemos batalhar. Nós devemos crer que, como diz lá em Lamentações 3:22, que todos os dias as misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas. Todos os dias Deus nos dá mais uma oportunidade de fazermos a diferença na vida das pessoas, porque aquele que nos chamou nos capacita, aquele que nos chamou vai nos designar, aquele que nos chamou, quando nós abrimos a boca para falar do amor dele para alguém, ele vai colocar palavras em nossa boca. Por isso Deus quer te usar no seu trabalho, na faculdade, por onde você passar. Você será um canal de Deus nas suas reuniões familiares, por onde você for. Deus vai derramar algo sobre a sua vida e vai te usar sobrenaturalmente. Amém? Como eu dizia, quantos creem no propósito de Deus em sua vida? Quantos creem que você é este propósito? Você crê que você é esse propósito? Você sabe qual a finalidade deste propósito? Para que Deus te criou? Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 1, versículo 4. Pode projetar para mim, por favor? Efésios 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Conforme o bom propósito da sua vontade. Você pode dizer amém por isso? Amém? E quantos aqui estão dispostos a viver este propósito, a viver aquilo que o Salmo 139 diz, que Deus escreveu no seu livro, escreveu e determinou? Quantos estão dispostos a dizer, Senhor, eu entrego tudo, eu estou disposto a viver o teu propósito, o teu projeto, aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida? Abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 19, versículo 21, Provérbios 19, versículo 21, quantos aqui têm planos? Quantos aqui sonham com alguma coisa, almejam, têm algum projeto? Preste atenção nesse versículo. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que prevalece é o propósito do Senhor. Para viver esses propósitos, nós precisamos tomar algumas atitudes. O reino de Deus é conquistado com atitudes. As coisas de Deus são conquistadas com atitude, com perseverança, com entrega. A vida com Deus, as coisas de Deus são conquistadas, como Jesus diz no Evangelho de Lucas, que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz diariamente. Todos os dias nós temos que tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Todos os dias nós temos que negar a nós mesmos e seguir Jesus. E para viver esse propósito, nós precisamos viver o que está escrito no versículo 3. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 3. Abra lá comigo, por favor. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 3. O tema dessa palavra é tempo de construir. Amém? Quantos estão prontos para construir? Quantos aqui já mexeram com construção, sabe o quanto é difícil de construir? Mas Deus vai nos capacitar a construirmos. Eclesiastes capítulo 3, versículo 3 diz assim, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar
e tempo de construir. Eu queria começar no início do versículo. É tempo de matar a nossa vontade. É tempo de matar princípios em nós que desagradam a palavra de Deus. Você quer viver esse propósito, você quer ser esse propósito vivo de Deus, é tempo de negar a si mesmo. É tempo de tomar a sua cruz diariamente e seguir Jesus. É tempo de curar. É tempo onde Deus vai derramar sobre os nossos corações um bálsamo de Gileade para sarar, curar todas as feridas e nos capacitar a viver este propósito que Deus preparou para cada um de nós. É tempo de matar e é tempo de curar. Mas também o versículo 3 fala aqui, é tempo de derrubar. Eu gostaria que você buscasse aí no fundo do seu coração, com a ajuda do Espírito Santo, o que precisa ser derrubado. Quais são os altares que você levantou na sua vida que precisam ser derrubados? Será que na caminhada da sua vida, muitas vezes cristã, ou na sua caminhada, você não levantou altares em seu coração? Eu digo isso com muito amor, tremor e temor. Só Deus sabe o quanto eu falava, Senhor, eu vou ter que dizer isso mesmo. Quais são os altares que um dia você levantou no seu coração que desagradam a Deus? Será que o seu casamento não se tornou um altar? Será que os seus filhos não se tornaram um altar? Será que o seu trabalho não se tornou um altar? Qual o altar que você tem levantado que tem te afastado da presença de Deus? Qual o altar que você tem levantado que tem tirado a primícia do seu coração de Deus? Deus não abre mão da primícia do nosso coração, queridos. Deus não abre mão da primícia do nosso coração. Porque Ele diz, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ele não abre mão da primícia do nosso coração. E na caminhada da nossa vida, muitas vezes nós levantamos altares que desagradam a Deus, que nos afastam da presença de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, nós obreiros, que muitas vezes, se nós não cuidarmos, o nosso ministério se torna um altar. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós vemos na Bíblia onde nós tiramos Deus do primeiro lugar. Deus pede tudo aquilo que desagrada a Deus. Um dia Deus fala, ó filho, vamos ver se o seu coração está nisso ou está em mim, me dá, eu quero. Por isso nessa noite, nesse período de oração que nós vamos passar aqui, é tempo de nós derrubarmos os altares que foram levantados nas nossas vidas. É tempo de nós derrubarmos os altares que nos afastam de Deus. É tempo de nós nos entregarmos ao Senhor. Você vai pedir para o Espírito Santo trazer à tua memória qual o altar que você um dia levantou, e esse altar tem te afastado de Deus. Porque Deus, queridos, Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida para alcançar, e os seus ouvidos não estão tapados, surdos, mas Ele está com o ouvido aberto para ouvir o seu clamor nessa noite. Ele está com o ouvido aberto para ouvir a sua oração, e Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Apocalipse 3:20 fala, eis que estou à porta e bato, dê liberdade para que Jesus entre no seu coração, dê liberdade para que o Espírito Santo entre, faça uma faxina, mude que tem que ser moldado. Entregue-se como um vaso na mão do oleiro nessa noite. Entregue-se na mão do Senhor, confie no Senhor. Salmo 37, versículo 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confie no Senhor, entregue tudo a Ele, fala, Senhor, eu estou aqui, Pai, eu quero derrubar todos os altares que um dia foram levantados, que me afastam da tua presença, Pai. Nós temos que tomar muito cuidado. Nossa geração hoje é uma geração muito focada em saúde, nós devemos ser saudáveis, cuidar do tempo do Espírito Santo, mas isso não pode tomar a primícia do nosso coração. A primícia do nosso coração tem que estar em Jesus, queridos. Tem que estar em Jesus. Jesus tem que ser o centro. Jesus tem que ser a primícia do nosso coração. Nós temos que estar nele. E nessa noite é noite de derrubar altar, para que depois que nós derrubarmos esses altares, aí chega o tempo de construir. E nós iremos construir
um altar de adoração ao nosso Deus, um altar de adoração ao Senhor, que um dia nos chamou, que um dia nos escolheu, como diz lá no Salmo 113, versículo 7. Alguém pode projetar para mim? Salmo 113, versículo 7. Salmos 113, versículo 7. Olha o que Deus faz nas nossas vidas. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Versículo 8. Para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Versículo 9. Dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Como eu dizia, o possível, o natural nós fazemos, mas o impossível, o sobrenatural é Deus quem faz. E a Bíblia diz em Lucas 1,37 que não há impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossíveis para todas as suas promessas. Creia no Jesus que te chamou, creia no Jesus que te escolheu, no Jesus que tem um grande propósito e um grande projeto na sua vida. Mas nós temos que esperar o tempo dele, que as coisas acontecem no tempo do Senhor. E muitas vezes acontecem circunstâncias em nossas vidas que nós temos o poder de manipular, de mudar o resultado, mas existem algumas circunstâncias que somente Deus pode fazer, queridos. E muitas vezes nós nos frustramos porque a gente acostuma a mudar o resultado, a mudar o final de algumas situações cotidianas, e nós tentamos fazer isso quando Deus está no negócio e as coisas não fluem como a gente queria, e aí nós ficamos frustrados. Deus, começamos a murmurar. Mas nessa noite, queridos, eu gostaria de te desafiar a perseverar, a acreditar que todo o tempo Deus está trabalhando na sua vida. Filipenses 1,6 diz assim: aquele que começou a boa obra em vós é fiel e justo para concluí-la. Deus não deixa nada pela metade. O que Ele começa, Ele completa. Mas nós precisamos perseverar, nós precisamos acreditar, nós precisamos todos os dias nos entregar, nos colocar no altar de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Seja bem sincero com Deus nas suas orações. Lá no seu quarto, rasga o seu coração, fala para Ele tudo o que você tem que falar. Seja sincero com Deus, não meça palavras, porque Ele é o seu Pai, Ele te ama, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida, mas para isso nós precisamos derrubar para construir. Para construir nós precisamos derrubar. A Bíblia diz que não se coloca vinho novo em odres velhos, não se costura um pano novo em vestes velhas. E o novo de Deus virá sobre as nossas vidas. E o novo de Deus virá sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, eu estou crendo nisso, queridos. Eu estou crendo num Deus que fará grandes coisas em nossas vidas. Num Deus que fará grandes coisas no nosso casamento, na nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida de todas as nossas famílias. Porque Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, como nós lemos aqui agora há pouco. Ele faz da mulher estéril mãe de filhos. Ele tira aquele que não vale nada e coloca para sentar em meio aos príncipes do seu povo. Não tente entender, mas busque a Deus para que Ele faça grandes coisas na sua vida. Não desanime, não desista de orar pela sua família, não desista de orar pelos seus filhos. Às vezes você diz: Juninho, mas eu estou aqui sozinho e está tão difícil. Às vezes eu estou aqui, eu chego lá em casa, eu escuto alguma coisa que me desagrada, mas eu te desafio nessa noite a perseverar, a acreditar, e através da sua vida, Deus vai alcançar pessoas na sua família. Através da sua vida, você vai ser um canal de Deus naquele lugar, e Deus vai derramar algo novo para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para a vida dos seus filhos.
Às vezes você está aqui, Juninho, mas eu estou aqui, e o meu filho, eu não sei nem onde que ele está, eu não sei se ele está usando droga, eu não sei se ele está bebendo alguma bebida, eu não sei o que ele está fazendo. Não desista de orar, não desista de orar, que as coisas de Deus são conquistadas pela fé, e a fé é sobrenatural. A fé é o firme firmamento daquilo que não consegue ver, daquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar. Isso é a fé, queridos. E essa fé que Jesus quer de nós, uma fé ativa, uma fé que contagia as pessoas, e uma fé que vai conseguir alcançar o impossível para a glória dEle. E nós vamos ouvir testemunhos de tudo que Deus fará nas nossas vidas, porque Ele é fiel. Amém? O Senhor é fiel em todo tempo, mas busque aquilo que os olhos não podem ver. Paulo diz que o que os olhos podem ver é corruptível, é passageiro, é transitório, mas o que os olhos não podem ver, isso é eterno. Busque a salvação da sua família, busque a salvação da sua esposa, do seu marido, ore por eles, não desista de orar pela sua família. Esse ano é o ano da família, faça um propósito com Deus de orar pela sua família para que Deus alcance. Muitas vezes você fala, Juninho, mas lá eu conheço, é tão difícil. A Bíblia fala assim em Ezequiel que se fosse preciso, Deus trocaria um coração de pedra por um coração de carne. Não há impossíveis para Deus, não há impossíveis para Deus. E Deus fará grandes coisas para a glória e honra dEle. E um dia você vai estar aqui lembrando da sua família, um dia você vai estar aqui lembrando de tudo aquilo que Deus tem colocado em seu coração. E você vai agradecer. O tempo do pranto vai passar, mas o tempo da alegria vai chegar. A Bíblia diz em Salmos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E muitas vezes em nossas vidas, queridos, a noite parece ser longa, a madrugada parece que não acaba, a escuridão parece que você não acredita que vai nascer um sol naquele outro dia. Mas a alegria vem, com a alegria, e amanhã vem, e com amanhã vem a alegria, vem o renovo de Deus, vem mais uma oportunidade de nós fazermos a diferença. Deus quer nos capacitarmos a fazer a diferença nesses dias. Deus quer nos capacitarmos a pregar não somente com palavras, mas com vida, com testemunho, com atitude, queridos. Ele quer fazer, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para concluí-la até a volta de Cristo Jesus. Por isso, nós vamos tirar agora um período de oração. Eu gostaria que você orasse a Deus. Deus, me ajuda. Espírito Santo, traz à minha memória os altares que têm que serem destruídos, para que eu possa construir e edificar a minha casa sobre a rocha, essa rocha inabalável. Porque se você tiver a sua casa sobre a rocha, os ventos vão vir, as tempestades vão vir, as chuvas virão, e ela permanecerá de pé. Estabeleça a sua casa sobre a rocha, essa rocha inabalável que é Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Amém? Você pode dar um aplauso bem forte para Jesus? A Ele a honra, a glória e o louvor. Nós te adoramos, Jesus. Nós queremos agora levantar um altar de adoração ao nosso amado, amém? Ele está aqui, só você que crê. Não olhe para mim, olhe para Ele. Olhe para Ele agora. Diga para Ele assim: que o Senhor seja exaltado nesse lugar, que toda honra e toda glória seja dada ao Teu nome. Nós te entronizamos, Senhor. Nós te entronizamos, Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Se você conhece, levante um altar a Ele nessa noite. Cante bem alto a Ele. No altar de adoração
seja sempre exaltado, Jesus Filho. A cruz venceu a morte, morreu em meu lugar, Jesus Filho de Deus. Diga, tu és Jesus Filho de Deus. Naquela cruz, todos. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me um amor assim o mundo não conheceu. Você pode fazer melhor para Ele nessa noite? Levanta as mãos e cante naquela. Naquela